Esse carro foi diferente de tudo na Fórmula 1. Imagine o que se faria com um carro que tem simplesmente uma ventoinha na sua traseira. Imagine um carro de Fórmula 1 tão diferente, tão absurdo, que depois de apenas uma corrida a categoria decidiu que ele nunca mais poderia competir. Não porque ele era lento, não porque ele era perigoso para o piloto, mas porque ele era simplesmente bom demais. Esse carro venceu uma corrida, deixou os rivais desesperados e fez a Fórmula 1 mudar as regras para impedir que algo parecido acontecesse novamente. Esse é o Brabham BT-46B, o carro da ventoinha gigante. Na década de 1970, a Fórmula 1 estava vivendo uma das maiores guerras da engenharia da história. Mas uma das maiores revoluções veio quando a Lotus apresentou uma ideia que mudaria tudo: o efeito solo. Os carros estavam ficando cada vez mais rápidos e as equipes buscavam qualquer vantagem possível. A ideia era simples: se você conseguisse criar uma área de baixa pressão embaixo do carro, ele seria literalmente puxado contra o chão. Mais pressão no asfalto significava mais velocidade nas curvas, e mais velocidade nas curvas significava uma vantagem absurda. Enquanto outras equipes usavam motores mais baixos e eficientes para criar o efeito solo, mas a equipe estava em uma situação complicada. A Brabham queria competir contra a Lotus, mas seu carro tinha um grande problema. A Brabham usava um motor completamente diferente, o famoso Alfa Romeo Flat 12. Esse motor era enorme, ele ocupava exatamente o espaço que seria necessário para criar o efeito solo, ou seja, a equipe estava ficando para trás. E foi aí que o engenheiro Gordon Murray teve uma ideia que parecia impossível. E se a Brabham não tentasse criar o efeito solo normalmente? E se ela simplesmente puxasse o ar debaixo do carro? A solução parecia absurda. Colocar uma enorme ventoinha na traseira do carro. Essa ventoinha sugava o ar que passava debaixo do carro, criando uma força que literalmente grudava o carro no chão. Bom, na teoria parecia genial. Agora, na prática, parecia uma loucura. Uma ventoinha gigante em um carro de Fórmula 1 levantava várias dúvidas, e com razão. Ela jogava sujeira nos pilotos que vinham atrás? Seria permitido pelas regras? A resposta da Brabham foi simples. Eles disseram que a ventoinha servia principalmente para resfriar o motor. Mas todo mundo sabia a verdade. Aquela ventoinha era uma arma aerodinâmica. Mas quando o BT-46B chegou ao Grande Prêmio da Suécia de 1978, ninguém sabia exatamente o que esperar. Os outros pilotos ficaram olhando aquele carro estranho. Uma Fórmula 1 com uma ventoinha gigante na traseira parecia algo que saiu de um filme de ficção científica. Mas quando Nelson Piquet e Niki Lauda começaram a andar com o carro, a brincadeira simplesmente acabou. O carro tinha uma característica inacreditável. Ele conseguia manter uma velocidade absurda nas curvas. Enquanto os outros pilotos precisavam frear e controlar o carro, o 46B parecia que estava preso no chão. E nessa corrida, Niki Lauda mostrou exatamente o potencial daquele carro. Ele venceu o Grande Prêmio da Suécia de 1978. Mas o mais impressionante não foi apenas a vitória, foi a sensação que ficou no paddock. As equipes entenderam que se aquele carro continuasse competindo, a Brabham poderia ter criado uma vantagem impossível de alcançar. Então veio a parte mais polêmica. A Fórmula 1 decidiu agir. Pouco tempo depois, a categoria mudou sua interpretação das regras e proibiu carros com sistemas que usassem dispositivos móveis para gerar efeito aerodinâmico. O BT-46B tinha vencido apenas uma corrida, mas já tinha causado impacto suficiente para desaparecer da Fórmula 1. Mas existe uma ironia nessa história. O carro que a Fórmula 1 proibiu não foi um fracasso. Ele foi exatamente o contrário. Ele mostrou uma ideia tão eficiente que a categoria precisou impedir que ela continuasse. E décadas depois,
o BT-46B continua sendo lembrado como um dos projetos mais geniais e absurdos da história da Fórmula 1. Hoje, quando vemos um carro de Fórmula 1 fazendo curvas em velocidades absurdas, é fácil esquecer que algumas das maiores revoluções vieram de ideias que pareciam completamente malucas. O 46B foi uma delas. Um carro que competiu apenas uma vez, um carro que venceu, e um carro tão diferente que a Fórmula 1 precisou mudar as regras para garantir que ele nunca mais voltasse.